Sejam todos bem-vindos, professor Elbert Caldas. Hoje vai ser a nossa primeira aula da nossa gramática de A a Z, para todos os candidatos que desejam, seja carreira militar, ou outros concursos públicos, ou até mesmo ensino médio para fazer o Enem. A nossa proposta aqui é trabalhar a gramática de A a Z, tudo bem? E nós vamos estudar toda a matéria da gramática e veremos também exercícios. Então, como é que vai funcionar aqui a nossa didática? De acordo com a pirâmide do aprendizado do William Glasser, que nós estudamos durante a semana, nós mostramos lá para todos os alunos no nosso Instagram. Quando a gente simplesmente estuda a matéria, a gente está vendo o conteúdo e recebendo esse conteúdo de maneira passiva. E muitas vezes a nossa memória nos trai porque a gente não revê aquele conteúdo. Então, nós vamos fazer o contrário, nós vamos estudar da forma ativa. Ou seja, hoje eu vou apresentar para vocês aqui o conteúdo e a partir das próximas aulas eu irei postar para os senhores e senhoras no Instagram as atividades relacionadas a cada um dos conteúdos que nós iremos estudar, ok? Então, esse é o meu compromisso com os senhores, de ensiná-los a gramática de A a Z. E na nossa primeira aula, nós já vamos passar já vamos começar o nosso estudo de uma maneira bastante diferente. A maioria dos cursinhos e das pessoas, elas começam a estudar a gramática lá pela acentuação gráfica ou pelo processo de formação de palavras. Eu já gosto de iniciar diretamente na análise sintática. Por quê? Por que, professor, nós vamos estudar direto na análise sintática? Porque é simples. Se eu não tiver o conhecimento de que é frase, de que é uma oração e de que é um período, não adianta, eu não vou me interessar em saber o que é processo de formação de palavras, o que é acentuação gráfica, quais são as 10 classes de palavras e termos essenciais da oração. Isso tudo não vai fazer sentido estudar concordância nem regência. Eu tenho que entender primeiro a lógica. E o que é a lógica? A lógica é iniciar o estudo da gramática pela frase, oração e período, pela sintaxe. Primeira coisa que nós vamos estudar hoje, já vamos iniciar na análise sintática. Então, o que é o estudo da análise sintática? Vamos começar o nosso conteúdo. O estudo da análise sintática, ele trata sobre a ordem, a relação e o sentido da frase. Ordem, relação e sentido da frase. O que seria essa ordem na análise sintática? A ordem é o seguinte, olha, se eu pego aqui essa frase, Elbert e alunos, os do próximo classificarão o C concurso para ano neste. Alguém entendeu alguma coisa? Entenderam? Não dá para entender. Por que eu não consigo entender? Porque essa frase, ela não está na sua ordem. Se ela não está na ordem, eu não consigo entender. Ah, professor, vamos fazer o seguinte? Vamos colocar na ordem? Vamos. Primeiro passo. Vou te dar aí 30 segundos aí. Coloca na ordem aí no seu caderno. Não vai olhar aqui não. Eu vou colocar na ordem aqui também. Enquanto eu faço, você faz aí.
Pessoal, então olha só, a primeira coisa da análise sintática é estabelecer a ordem dos elementos na frase. Então agora eu organizei, olha só, essa primeira frase aqui, sem ordem, logo sem sentido. Então como que na organização das palavras, como que ficou? Os alunos do Elbert se classificarão para o próximo concurso neste ano. Então, o estudo da análise sintática, a primeira coisa é o estudo da ordem das palavras. Porque essas ordens, elas importam no estudo da análise sintática. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar as palavras em ordem. Combinado? Primeira coisa. Vocês vão entender a relevância disso com os próximos exercícios que nós iremos passar para vocês. Agora, prestem atenção. Agora nós vamos estudar aqui a relação entre essas palavras. Entre todas essas palavras aqui. Vocês perceberam alguma coisa? Que algumas palavras elas se agrupam naturalmente. Olha só, os alunos do Elbert se classificarão para o próximo concurso neste ano. Olha que interessante essa relação. Se eu pergunto para vocês assim, olha, o que eu gosto de fazer no estudo da análise sintática? A primeira coisa que eu gosto de fazer é identificar o verbo da frase. Então, quando eu estou lendo aqui, olha, os alunos do Elbert se classificarão. Classificar. Achei o verbo. Para o próximo concurso neste ano. Se eu pergunto para o verbo, quem se classificará para o próximo concurso neste ano? Qual vai ser a minha resposta? Os alunos do Elbert. Olha só, eu já tenho aqui uma relação dessas palavras. Olha que interessante. Verbo, quem vai se classificar para o próximo concurso neste ano? O verbo já me respondeu. Quem? Os alunos do Elbert. Olha só. Eu perguntei, já achei aqui essas palavras que naturalmente estabeleceram-se aqui, né? Aqui eu tenho um verbo. Vão classificar para quê? Quem classifica vai classificar para quê? Os alunos do professor Elbert. Eles se classificarão para quê? Para quê, gente? Olha, para o próximo concurso. Olha só que interessante. Como que essas palavras elas se procuram. Elas estão aqui agora, olha, uma complementando e dando um sentido de relação entre as palavras. Então, eu achei o verbo. Esse complemento do verbo é para o próximo concurso. Agora, quando isso vai acontecer? Quando? Neste ano. Vocês sabem o que é isso? Isso aqui na análise sintática se chama OD. O que é isso, professor? Ordem direta. Ordem direta. O que é a ordem direta? É simplesmente, olha, sujeito, verbo e seu predicado. Sujeito, verbo e predicado. Então, olha só, quando eu consigo estabelecer a ordem, que é a organização das palavras, e quando eu consigo estabelecer uma relação entre as palavras, o que eu tenho que fazer? Eu tento colocar a frase em uma ordem direta. O que é a ordem direta? Sujeito, verbo e seu predicado.
nós vamos estudar na terceira aula como que eu vou identificar o sujeito. Mas eu já vou passar um bizu aqui para você. Se eu pergunto para o verbo, quem vai se classificar para o próximo concurso neste ano? Os alunos do Elbert. É o sujeito da oração. Então, o meu predicado é tudo aquilo que vem depois do meu sujeito. O que acontece na hora da prova? Na hora da prova é muito bonito. Sabe por que é muito bonito? É porque o examinador, ele não está aqui para te fazer feliz e nem para facilitar a sua vida. Ele está aqui para poder embananar a sua cabeça toda, para poder te tirar do sério. Ele está aqui para isso. E a sua função é fazer o seguinte, é estabelecer a ordem das palavras. Então, sabe como é que vai vir na sua prova? Vai vir assim, olha. Neste ano, os alunos do Elbert se classificarão para o próximo concurso. Ele vai mudar a ordem das palavras. Olha como que ele vai começar a frase. Para o próximo concurso, os alunos do Elbert se classificarão neste ano. Tá vendo? Ele vai embaralhar as palavras. Ele vai tirar da ordem direta. Os alunos do Elbert, neste ano, se classificarão para o concurso. É a ordem indireta. E é isso que cai na prova e é o que te derruba. Por quê? Porque se você não souber colocar a frase ou a sentença na ordem direta, fica muito mais difícil de você identificar sujeito, verbo e seu predicado. Ok? Então, bizu da primeira aula, na análise sintática, colocar a primeira coisa, ordem na sentença, ordem. E depois estabelecer a relação de sentido entre as palavras que formam essa frase ou essa sentença. Então, esse é o estudo da análise sintática. Estabelecer a ordem, a relação e o sentido, ok? Isso aí é a primeira dica que a gente dá para os candidatos. Estabelecer ordem, relação e sentido. Então, fazendo agora a análise sintática dessa oração. Nós vamos aprender ainda mais na frente, mas eu vou fazer uma análise sintática aqui para poder estabelecer a relação de sentido dessa frase. Os alunos do Elbert, sujeito da frase, se classificarão, é o verbo. Nós vamos estudar transitividade verbal. Mas o que complementa o sentido de um verbo com preposição? Olha o para aqui. O que complementa o sentido de um verbo com preposição? Um objeto indireto. Ok? Então, esse verbo aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Nós vamos estudar transitividade verbal lá na frente. E o neste ano aqui é o adjunto adverbial de tempo. Podem ficar tranquilos que cada termo da oração será apresentado lá na frente. Então, esse aí é o estudo da análise sintática e é alvo de estudo da nossa primeira aula. Só uma outra coisa. Quando nós estamos estudando aqui a sintaxe, e o que seria essa danada aqui da morfossintaxe? Ih, professor, eu já não sei o que é sintaxe. O que é morfossintaxe? Você vai aprender aqui agora, olha só. A morfossintaxe são as classes de palavra dentro da minha oração. Então, presta atenção. Quando eu falo aqui, os alunos, cada sentença, cada palavrinha dessa aqui, ela tem uma classificação morfológica. O que é essa classificação morfológica? Olha só. Os, o, a, os, as. Isso aqui é o quê? Artigo. Artigo. Alunos. Substantivo. Ó. Do.
preposição. Elbert, substantivo. Classificar, verbo. Para, preposição. O, artigo. Próximo, substantivo. Concurso, substantivo. Neste, pronome. Ano, substantivo. Essa é a análise morfológica da palavra. É pegar cada palavra no seu quadrado da morfologia, das classes de palavras. Só que na análise sintática, o, a, os, as vai entrar no adjunto adnominal. O substantivo aqui vai ter a função sintática de sujeito. Então, o objetivo é estabelecer a relação de sentido entre todas essas palavras. Nós vamos estudar cada uma delas. Aqui é só para vocês terem um insight de que é o estudo da análise sintática. Aprender a colocar as palavras na ordem, estabelecer a relação de sentido entre as palavras, ok? Essa foi a nossa primeira aula, o estudo da análise sintática. Por que eu tenho que saber o que é o estudo da análise sintática, o que é o estudo da morfologia? A sintaxe, eu vou estabelecer a relação de sentido entre as frases, e a morfossintaxe, eu vou estudar o que são os artigos, o que são os substantivos, a preposição. Eu espero que vocês tenham aprendido. Na próxima aula nós já vamos falar sobre frase, oração e período. Se você não entendeu muito dessa primeira aula, se é a primeira vez que você está vendo, fique tranquilo. Nós vamos estudar termos essenciais da oração, sujeito, predicado. Depois nós vamos estudar aqui, transitividade verbal. Nós vamos estudar o que é o verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo indireto, o que é um complemento nominal, o que é um verbo intransitivo. Isso aqui é só a apresentação de que é o estudo da análise sintática, ok? Eu sou o Sargento Elbert, o professor de vocês. Essa aula é para quem quer quebrar a banca no próximo concurso. Grande abraço!